Olá, começa agora o TVE no Campus, o programa que leva discussões acadêmicas até você. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Edinaldo Nascimento, e com o defensor público Natanael Ferreira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Para começar, pergunto ao senhor, doutor Edinaldo, como que se pode definir direitos humanos? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite em nome da OAB e precisamente em nome da Comissão de Direitos Humanos. Quero dizer que esse momento é muito oportuno, né? Estamos aqui debatendo sobre direitos humanos, precisamente hoje, 10 de dezembro, é dia de mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pelas Nações Unidas em 1948, 10 de dezembro de 1948. Né? E o que é direitos humanos? O que são direitos humanos? Né? Direitos humanos, como eu sempre digo, são direitos que o ser humano tem desde que surgiu o primeiro ser humano na Terra, que começa pelo o direito primeiro, que é o direito à vida. Né? Então, direitos humanos, hoje nós temos, na atualidade, dois instrumentos legais que tipificam, que dizem quais são os nossos principais direitos humanos. Eles estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, para nós brasileiros, na nossa Constituição Federal, precisamente no seu artigo 5º da Constituição Federal, estão os nossos direitos fundamentais. Né? Então, são todos os direitos que um cidadão tem que ter para viver com dignidade, começando pelo direito à vida, e esse direito à vida, ele não pode ser isolado apenas do direito à vida, mas uma vida que tenha outros direitos que façam com que a pessoa tenha uma vida digna. Você tem direito à vida, com direito à liberdade, com direito à liberdade de expressão, com direito a um trabalho, a uma remuneração justa, a habitação, a saúde de qualidade, a saneamento básico, ao meio ambiente de qualidade. Quer dizer, são diversos direitos, né, que fazem com que todos nós possamos viver com dignidade e como merecemos. Certo. E agora, doutor Natanael, o que o senhor acrescentaria a esses direitos já citados pelo doutor Edinaldo? É interessante analisar essa perspectiva dos direitos humanos em três, eu acho. Num plano individual, no ser humano em si, num plano social, o ser humano e a sociedade, na sua relação com a outra pessoa, e num plano estatal, a relação desse indivíduo com o próprio Estado. Então, nesses três planos, a gente vai encontrar as garantias mínimas para que aquele cidadão possa desenvolver plenamente na sociedade em que vive. Então, nessa perspectiva, como o doutor Edinaldo já o colocou bem, num plano individual, nós teríamos nosso direito à liberdade, direito à manifestação, direito de ir e vir, né, direito à vida. Então, nesse plano individual, os direitos humanos iriam se realizar nessas garantias. E com o meu próximo, no meu direito à reunião, meu direito de me associar, não, com o Estado, o meu direito a participar da vida política do Estado, votar e ser votado, a ter uma administração de forma probo, né, uma administração honesta. Então, né, como o doutor Edinaldo já colocou, são esse conjunto de garantias que irá permitir ao ser humano o seu desenvolvimento pleno, né, que possa possibilitar e potencializar o ser humano. Então, eu entendo que seria nessa perspectiva também os direitos humanos. Nesse sentido. Agora, como e quando surgiu essa necessidade de se falar dos direitos humanos? Foi com a declaração ou antes disso já havia necessidade? Antes disso, né, como eu digo, direitos humanos eles estão presentes na nossa vida desde que começou, desde que existe o ser humano. Né? E nós sabemos que ao longo da história, né, do mundo, os direitos humanos foram muito desrespeitados. Né? Nós tivemos aí escravidão, nós tivemos genocídio de judeus, nós tivemos grandes desrespeitos à pessoa humana, aqueles que vieram das classes mais desprotegidas. Né? Então, a Declaração Universal surgiu exatamente em face de tanto desrespeito, de tanta... de pisar tanto o ser humano, aqueles mais desprotegidos, que as Nações Unidas resolveu, não, vamos aqui nos reunir e fazer alguma coisa. Então, se reuniram e declararam, né? Dizendo quais especificamente
por escrito quais os direitos que as nações deveriam respeitar. E hoje esses direitos estão nas constituições dos países democráticos. Certo. O que o senhor acrescentaria aí ao como surgir a necessidade de ter esses direitos humanos? Como o doutor Edinaldo já vem colocando, esses direitos humanos a gente vai encontrar registro histórico, né, em todas as civilizações. Você vai encontrar registro histórico dessas garantias mínimas, né? Então, há um documento histórico chamado Cilindro de Ciro, do ano 500 a.C., onde o rei persa já colocava ali uns direitos básicos, direito à manifestação de culto, direito de ir e vir, direito de migração. Então já se reconhecia os direitos básicos. Mas o que a gente percebe é que em alguns momentos históricos, esses direitos eram declarados por uma nação que detinha uma potencialidade mundial. Então a partir desse momento histórico, aí você pega a questão da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, onde há umas declarações a partir de um país, mas de valor universal, né? Então, há esses momentos históricos. E, como o doutor Edinaldo colocou, as organizações das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, ela percebe essa necessidade, em que se declare como valor universais determinados direitos, né? E pela primeira vez a gente vê uma declaração multinacional, não é apenas um único país declarando, mas vários países se comprometendo com aqueles valores e reconhecer, cada um dentro de sua soberania, esses valores básicos. E eu costumo dizer que os direitos fundamentais, ele é um conceito de conteúdo aberto. Cada sociedade, de acordo com sua época, seu tempo, sua evolução histórica, ela vai definir os seus direitos humanos, né? Alguns mais avançados, outros não tão avançados, outros precisando avançar ainda mais. Então, cada sociedade, cada povo vai definir, de acordo com o seu momento histórico, que valores são esses. E quanto maior respeito a gente vê a esses valores, mais evoluído encontra aquela sociedade. Então, nós ainda, dentro dessas declarações, à época, os blocos que formavam a Rússia não assinaram essa declaração. A África do Sul, que vivia o apartheid, não assinou essas declarações. A Arábia Saudita, onde há uma discriminação em relação à mulher, a participação política da mulher, não assinou. Então, cada um nesse momento foi revelando que naquele momento histórico não havia esses valores não eram cultuados em suas sociedades, né? E aí, como eu falo, esses direitos humanos é uma conquista social de cada povo. Cada povo. Certo, muito obrigada. Nós vamos ao intervalo, mas não saia daí. Olá, estamos de volta com o TVE no Campus. Doutor Edinaldo, gostaria de abrir esse bloco perguntando ao senhor por que muitas pessoas só pensam em direitos humanos quando elas acham que há algum crime? Porque pelo que a gente está conversando aqui, a gente percebe que crimes, certamente no Código ou na Constituição, mas que também desrespeitam os direitos humanos. Por que essa ideia assim das pessoas? Exatamente. As pessoas associam muito, quando se fala, por exemplo, na defesa dos direitos humanos, muitos associam logo à defesa de presos, né, de criminosos e tal, e não só é isso. Logicamente, quando se comete um desrespeito aos direitos humanos, muitas vezes também se comete crime, né? Quando existe, por exemplo, uma tortura, existe um crime. Quando existe maltratos, existe um crime, né? Quando existe tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, se colocar a pessoa na condição análoga de escravo, né? O proprietário tem um empregado rural ou não, e deixa na condição de escravo, é um crime, né? Mas existem outros desrespeitos, como, por exemplo, a falta de moradia, a falta de um emprego, a falta de um salário justo, né? Que não seria um crime, tipificado como um crime, mas é um desrespeito ao direito da pessoa humana. Certo. Agora nós vamos acompanhar um Queremos Saber. Meu nome é Luciano, eu gostaria de saber quem devemos procurar quando os direitos humanos não são respeitados.
favor, doutor Natanael, a pergunta lá do nosso... Dentro da nossa estrutura jurídica hoje, nós temos vários órgãos comprometidos com a questão da realização dos direitos humanos e, portanto, são destinatários de denúncias, né? Nós temos a própria OAB, através da Comissão de Direitos Humanos, temos o Ministério Público, com a questão da realização dos direitos humanos, e a Defensoria Pública também como destinatária. A nossa lei sofreu uma transformação recente, através da Lei Complementar 132, em que a Defensoria ela se apresenta também como guardião dos direitos humanos e podendo representar o Brasil em violação desses direitos nos organismos internacionais. Então, a Defensoria também apresenta como destinatário de denúncia dos direitos humanos. E, praticamente, nós, dentro dessa estrutura, se encerraria aí, e no terceiro momento, o judiciário, no sentido de preservar e reprimir essa violência. Certo, muito obrigada. Edinaldo, essa semana a Universidade realizou o 2º Seminário de Educação em Direitos Humanos com o tema Diversidade de Povos e Culturas, Iguais na Diferença. Há dados sobre crimes que vão contra os direitos humanos no que diz respeito ao tema desse seminário, que é essa diversidade de povos, culturas? A OAB tem conhecimento ou é meio que ainda camuflado como muitos outros crimes que vão contra os direitos humanos? Na verdade existe. A OAB é uma das bandeiras de luta da OAB no âmbito federal e nos estados, exatamente defender os direitos das pessoas quando são violadas, exatamente como se foi comentado neste seminário, né? As pessoas elas sofrem discriminações, exatamente muitas por serem diferentes, não é? Por serem diferentes. As pessoas, às vezes, querem que sejam iguais. Quer dizer, nós queremos a igualdade do bem, né? Aquela igualdade que não descaracteriza, né? Então, a gente tem que ser respeitado nas nossas diferenças e respeitado na nossa igualdade, desde que não descaracterize a pessoa humana naquilo que ele quer e que ele pensa, né? Certo. E na Defensoria, doutor Natanael, temos dados sobre pessoas de diferentes povos e culturas que são discriminadas e que vão lá em busca dos seus direitos humanos? Olha, eu acredito que essa questão ela se coloca muito desmascarada, no sentido assim da violência, sem se levar em conta a questão da sua origem, né? Então, a gente recebe denúncias de indígenas, de homoafetivos, portadores de deficiência, mas essas violências elas são perpetradas, muitas vezes, de forma disfarçada, não violência contra um grupo específico. Então, como essa violência ela vem disfarçada, acaba não sendo, pelas autoridades competentes, registrada de maneira mais adequada, até para o desenvolvimento de políticas públicas, né, que possa reduzir essas violências. Você falou desse seminário recente, e anterior nós tivemos um outro sobre a questão do preconceito aos homoafetivos. E aí se colocou a questão dessas violências em relação a esses grupos vulneráveis. E não havíamos dados específicos em relação a isso, porque a violência era levada em consideração só a pessoa, sem suas preferências sexuais. Que quando essas violências, na verdade, elas eram perpetradas em razão da preferência sexual. Inclusive, nessas violências, os crimes são bastante bárbaros, né? Bastante agressivos, que demonstra o preconceito irrigado por trás dessas condutas. Certo. E agora uma pergunta de opinião, assim, na opinião de vocês, qual é o maior problema do Brasil, e especificamente de Roraima, né, com relação, assim, na luta de defesa dos direitos humanos? Por favor, Edinaldo. Uma questão, uma das mais graves de desrespeito ao ser humano, está no sistema penitenciário brasileiro. É uma questão que hoje preocupa, né, as autoridades, inclusive do Judiciário, né, o Conselho Nacional da Magistratura, do Ministério Público, né, a OAB. É a questão do sistema penitenciário brasileiro, que ao longo da vida ficou abandonado, ao longo da vida se transformou, ou sempre foi, um depósito de presos, de pessoas humanas,
condenadas até a morte, porque não se dão a mínima condição deles saírem de lá e voltar a uma vida no seio da sociedade, recuperados como deveria ser, ou como a lei diz que tem que ser o sistema penitenciário. Aqui em Roraima a realidade é a mesma do sistema de todo o Brasil? Infelizmente, em Roraima, que deveria ser modelo por ser um estado de uma população pequena, tem os mesmos vícios dos sistemas de outros estados. Então, vivemos uma questão séria aqui, que é o sistema penitenciário, a questão do sistema penitenciário, a cadeia pública superlotada, a penitenciária superlotada, e estamos aí lutando e na esperança de que venha a melhorar, porque Roraima tem tudo para tornar o nosso sistema um sistema modelo. Certo. E na sua opinião, doutor Natanael? Embora comunga da opinião do doutor Edinaldo, mas só para contrapor, e não porque tem uma compreensão diferente, eu diria também que há uma violação aos direitos humanos muito visível na questão da criança e do adolescente. E eu coloco nessa perspectiva por quê? Porque a sociedade vão ser formada por essas pessoas. E num outro aspecto também, que a Constituição diz que as políticas públicas devem ser, numa ordem de prioridade, estabelecida em favor, primeiro, da criança e do adolescente. Diz que a criança e o adolescente ele tem prioridade absoluta. Né? Então, se é prioridade absoluta, essas políticas públicas estatais, em primeiro, deveria focar a criança e adolescente. E o que a gente percebe é o contrário, né? Que criança que não tem acesso à escola, uma escola de péssima qualidade, criança cada vez mais adolescente envolvido com crime, envolvido com entorpecente, ausência total, inclusive, só abrindo um parênteses na questão recente, a inauguração da Fazenda Esperança, né, que vem trazer a esperança para esses adolescentes reiteradamente envolvidos em crimes em razão de serem usuários de droga, e até então não havia um lugar de recuperação desses adolescentes. Então eu vejo que há uma violência muito grande perpetrada pelo Estado em relação a esse grupo vulnerável, criança e adolescente. Muito obrigada. Nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. Olá, estamos de volta com o TVE no campus. E vamos abrir esse bloco com uma pergunta para o doutor Edinaldo e também para o doutor Natanael. Como que é a atuação da comissão e da defensoria quando os direitos humanos são desrespeitados por quem deveria ajudar a coibi-los? Como a atuação da polícia em alguns casos? Na verdade, quem mais desrespeita os direitos da pessoa humana é o próprio Estado, através de suas polícias, através de seus agentes públicos, né? Exatamente o Estado quem deveria assegurar, né, esses direitos. Então, infelizmente, a gente ainda vê, né, que a polícia nem sempre age conforme determina a legislação, né, invade as residências, fazem prisões ilegais, espancam, torturam dentro do sistema penitenciário, isso em todo o Brasil. Então, o Estado que deveria garantir os direitos, exatamente eles que mais violam. E aí que entra a OAB, que entra a Defensoria Pública, recebendo essas denúncias, encaminhá-las, apurá-las e encaminhá-las ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a quem cabe realmente fazer com que aqueles que cometam sejam punidos e que aqueles atos não voltem a ser praticados. Certo. E na sua opinião, doutor Natanael? A Defensoria Pública, como promotora dos direitos humanos, ela recebe essas denúncias, verifica a procedência, né, mínima desses elementos, se há elementos de convencimento daqueles fatos, e encaminha ao Ministério Público, que é o órgão de fiscalização das polícias, cabe ao Ministério Público como missão constitucional. Então, ao Ministério Público é encaminhado. Inclusive, quero lembrar um fato recente da intervenção no sistema penitenciário em razão dos suicídios, que misteriosamente acontecia naquela penitenciária, partiu de uma representação formulada pela Defensoria Pública.
Então, o desencadear daqueles fatos, iniciaram com a denúncia de um cidadão, foi representado pela Defensoria Pública, e o Ministério Público tomou as providências, né, com toda aquela ação que foi desencadeado na penitenciária. Então, na verdade, é essa articulação entre os órgãos que possibilita uma coação desses agentes públicos que deveriam proteger e acaba sendo o primeiro por violar os direitos básicos dessas pessoas. Agora, tanto a Comissão dos Direitos Humanos da OAB quanto a Defensoria agem por denúncia, por provocação, ou tem algum quadro de prevenção que fiscaliza, ou isso é só o papel do MP? Não, nós atuamos, a OAB, a comissão atua, né, face denúncias apresentadas, né, mas também fazemos visita, por exemplo, ao sistema penitenciário, para detectar alguma irregularidade, fazemos o relatório e encaminhamos para o Ministério Público, assim como também faz a Defensoria, né? E, inclusive, agora, recente, foi criado o Conselho da Comunidade, né, da comarca de Boa Vista, no qual eu represento a OAB, exatamente também para ajudar nesse sentido e criar políticas no sentido da recuperação, de assistência ao preso. Certo. Bem, o programa vai ao ar no sábado, já passou o dia 10, mas comemora-se, como o senhor já falou, o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de perguntar se tanto a Defensoria, vocês como advogados mesmo, tem como base essa declaração para alguma atuação ou se baseia na Constituição que se baseia pela declaração? Não sei, gostaria que vocês explicassem isso, por favor. A Declaração dos Direitos Humanos podemos defini-la assim, como uma carta de princípios e valores. Essa carta de princípios, ela é uma carta de referência. Alguns países, né, adotam e buscam nessa carta as suas manifestações e outros não. Então, nós vamos encontrar na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, onde trata das garantias fundamentais, vários valores e princípios consignados na Declaração dos Direitos Humanos, escritos na Constituição Federal, como o direito à liberdade, direito à crença, né, direito de manifestação de acordo com suas convicções filosóficas, políticas. Então, todos esses valores, esses princípios que estavam consignados na Declaração dos Direitos Humanos, também encontram na Constituição Federal. Certo, doutor. Agora, doutor Edinaldo, eu gostaria que o senhor explicasse a respeito da declaração, né? Porque ela não é uma lei, é apenas uma declaração. As pessoas não podem tomá-la como uma lei, né? A Declaração Universal, ela não chega a ser uma lei. Aí eu sempre digo que a Declaração Universal de Direitos Humanos é a maior declaração de amor que as Nações Unidas já fez à humanidade, né? É como disse o doutor Natanael, é uma referência. E os países signatários, né, se comprometeram a colocar em suas constituições aqueles direitos e assegurar aqueles direitos em seus países. E no Brasil, não obstante a declaração ser de 1948, o Brasil só em 1988 que veio tipificar todos aqueles dispositivos lá da declaração na Constituição, né? Aí trazendo a defesa da infância, da juventude, trazendo a defensoria pública, né, para garantir direitos, né, dando mais, tipificando que o advogado é indispensável à administração da justiça, né, dando mais poderes ao Ministério Público. Quer dizer, a Constituição de 88 é aquela Constituição cidadã, se ainda não é a ideal, mas é a melhor que já temos até hoje. Então, o Brasil, não obstante esse tempo todo, em 88, tipificou aqueles dispositivos da nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Ali está a nossa cartilha, que cada cidadão deve ter na mão, principalmente lá o artigo 5º, e por que não dizer também o artigo 7º, né, dos direitos sociais, né? E daí, ter conhecimento desse direito, porque só tendo conhecimento é que você sabe exigir, né? E sabendo desse direito, tem que saber onde também exigi-lo, que é na Defensoria, que é no Ministério Público, que é na OAB, né? Que é na imprensa, que tem um grande poder, né?
A imprensa tem um grande papel na sociedade e muitas vezes a autoridade só toma providência quando sai da imprensa. Então, a imprensa é uma grande parceira, né, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria, na defesa destes direitos. Certo. O TVE no campus está terminando, mas antes eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui no nosso programa e perguntar se vocês têm algo mais a deixar aí para o pessoal de casa, algum recado. Em comemoração à declaração, não sei, mas sobre o tema mesmo, direitos humanos. Por favor. Eu gostaria de lembrar que a conquista desses direitos que estão lá na Declaração Universal e estão hoje na Constituição Federal, embora estejam declarados, mas a realização no mundo real, concreto, afetivo, efetivo, é uma conquista cotidiana, é uma conquista de todos nós. Nós temos lá que o salário mínimo deverá atender às necessidades com lazer, alimentação. Sabemos que não é hoje, mas temos que lutar para que amanhã atenda. Então, na verdade, nós temos nesses valores uma referência, o qual nossa caminhada deve se dirigir. Então, por isso que eu volto a dizer, a realização desse direito é uma conquista do dia a dia e é uma realização que acontece por todos nós. Cada agente político, cada cidadão tem o seu papel na realização desses direitos. Não pode ser compromisso e não pode ser um dever de um homem só. É um dever de toda a sociedade realizar esses direitos e essas garantias universais. Certo. Edinaldo, doutor, por favor. Na verdade, eu até termino dizendo que defender direitos humanos não é apenas defender o direito daquele que está preso, como muitos pensam, né? E até muita gente da imprensa, da grande imprensa, às vezes diz, não, a OAB, a Defensoria defende o direito do preso e tal. Então, é defender todos esses direitos que temos na Declaração e na Constituição Federal, que são direitos de todos. É direito do preso, é direito do pobre, é direito do negro, é direito do índio, é direito do industrial, do latifundiário. Todos têm seus direitos e nós defendemos a todos. Na OAB nós defendemos aquele que está preso, aquele que foi preso hoje e saiu amanhã e sofreu espancamento, aquele que teve sua casa violada, né? Daquele policial que sofreu agressão, daquele coronel que sofreu agressão, estamos para defender e já defendemos, né? E queremos dizer que, como disse o doutor Natanael, é um dever, não é um dever de uma só pessoa, de uma só instituição, mas de toda a sociedade organizada. A declaração, como eu disse, é de 48, a Constituição trouxe 88, né? Mas fazê-la cumprir é um dever de todos nós, porque apesar de todos esses instrumentos, nós temos ainda um grande desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana do Brasil como um todo. Muito obrigada. E muito obrigada a você também aí de casa que acompanhou o nosso programa. Continue enviando as suas sugestões para o endereço que aparece na tela e até semana que vem.